Jó capítulo 24. Visto que do Todo-Poderoso não se cobrir os tempos, porque os que conhecem não veem os seus dias, até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Do órfão levam o jumento, tomam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados, e os pobres da terra juntos se escondem. Eis que, como jumento monteses no deserto, sai a sua obra, madrugando para a presa. A campina dá mantimento a eles e a seus filhos. No campo cega o seu pasto, e vidimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pela chuva das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao órfãozinho arrancam dos peitos e tomam o penhor do pobre. Faze com que os nus vão sem roupa e aos famintos tiram as espigas. Dentro das suas paredes espremem o azeite, pisa os lagares e ainda tem sede. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos exclama, e contudo Deus lo imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhece os seus caminhos, e não permanece nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como ladrão. Assim como o olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas que de dia se marcaram, não conhecem a luz, porque amanhã para todos eles é como sombra de morte, pois sendo conhecido, sente os pavores da sombra da morte. É ligeiro sobre a superfície das águas, maldita a sua parte sobre a terra, não volta pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazes as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá deles, os vermes o comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança dele, e a iniquidade se quebrará como uma árvore. Aflige a estéril que não dá a luz, e a viúva não faz bem. Até os poderosos arrasta com a sua força. Se ele se levanta, não há vida segura. Se Deus lhe dá descanso, estribam-se nisto. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se exaltam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os demais, e cortados como a cabeça das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Jó capítulo 25. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão os domínios e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número as suas tropas? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos, e quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Jó capítulo 26. Jó, porém, respondeu dizendo: como ajudaste aquele que não tinha força, e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria, e plenamente fizeste saber a causa assim como era? A quem proferiste palavras, e de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. Prende as águas nas suas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo delas.
encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas dos céus tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Jó capítulo 27. E prosseguindo Jó em seu discurso, disse: Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha integridade. À minha justiça me apegarei, e não alargarei. Não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Seja como o ímpio meu inimigo, e como o perverso que se levantar contra mim. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei acerca da mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com Todo-Poderoso. Eis que todos vós já ouvistes, por que, pois, vos desvaneceis na vossa vaidade? Está, pois, é a porção do homem ímpio da parte de Deus, e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó, e aparelhar roupas como lodo, ele as aparelhará, porém o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata, e edificará a sua casa como a traça, e como o guarda que faz a cabana. Rico se deita e não será recolhido, abre os seus olhos e nada terá. Pavores se apoderam dele como águas, de noite o arrebata a tempestade. O vento oriental leva-o, e ele se vai e varre-o com o ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isto sobre ele, e não lhe poupará. Irá fugindo da sua mão. Cada um baterá palmas contra ele, e assobiará, tirando-o do seu lugar. Jó capítulo 28. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e lugar onde se refina o ouro. O ferro tira-se da terra, e da prata se funde o cobre. Ele põe fim às trevas, e toda a extremidade ele esquadrinha, a pedra da escuridão e da sombra da morte. Abre um poço de mina longe dos homens, em lugares esquecidos do pé, ficando pendentes longe dos homens, oscilam de um lado para outro. Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira, e tem pó de ouro. Essa vereda a ave de rapina ignora, e não a viram os olhos da gralha. Nunca pisara o filho de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo,
e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho vê tudo que há de precioso. Os rios tapa, e nenhuma gota sai deles, e tira à luz o que estava escondido. Porém, onde se achará a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim, e o mar diz: ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro nem o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Não se fará menção de coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor do que o dos rubis. Não se igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo vivente, e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo dos céus, quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminhos para os relâmpagos dos trovões. Então a viu e relatou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência.